Vamos entrar, você pergunta e nós respondemos. Ronaldo pergunta qual o filho mais novo de Noé. E nós apontamos com base em Gênesis capítulo 5, versículo 32. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Então, pela ordem estabelecida aqui no texto, nós dizemos que o filho mais novo de Noé era Jafé. Luciana, a fé em Cristo é suficiente para a salvação? Sem dúvida. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, Tito 3, versículo 5. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então aí está, quando dizemos pela graça, significa favor imerecido. Você não merece. Eu não mereço. Recebemos pelo favor de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Fé na pessoa de Cristo, na sua obra vicária e expiatória. Cristo morreu por mim. Cristo levou em seu corpo meus pecados sobre o madeiro. Cristo ressuscitou dentre os mortos para minha justificação. Morto pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Tito 2:11. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos no presente século sóbria, pia e justamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aí está sintetizado o que é necessário para a nossa salvação. Eu preciso aceitar que Cristo morreu por meus pecados, Romanos 5:8, que Ele carregou em seu corpo meus pecados sobre o madeiro, 1 Pedro 2:24, e que Ele ressuscitou dentre os mortos, Romanos 4:25. E essa obra que nós chamamos vicária, porque foi feita em meu lugar, e expiatória, porque cancela todos os meus pecados. Ainda no mesmo livro de Tito 3:5 declara: não por obras de justiça, praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, somos salvos. Não por obras de justiça. Ninguém pode alegar obras pelas quais possa chegar-se a Deus. É pela graça do Senhor Jesus Cristo. NQI, homem. Jesus proíbe orações repetidas. No livro de Mateus, capítulo 6, versículos 6 e 7, Jesus ordena como devemos orar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E no versículo 7 ele diz: quando orares, não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então há uma diferença entre reza e oração. Rezar é recitar, é repetir palavras, muitas vezes palavras iguais.
às vezes memorizadas ou decoradas. Mas orar é falar, é comunicar-se. Então eu posso fazer uma oração repetidas vezes, como Jesus fez no jardim de Getsêmani. 3 vezes ele orou pelo mesmo sentido. Nós encontramos Paulo dizendo que também orou 3 vezes para que o espinho na carne lhe fosse removido. E a resposta que ele obteve foi: a minha graça te basta. Um pedido pode ser repetido, até que seja recebido a resposta. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Ora, isso significa insistência. Então, enquanto eu não receber algo de que estou precisando, eu devo continuar pedindo. Salvação do meu filho, salvação da esposa, salvação do esposo, não aconteceu. Continuo pedindo. Isso não é reza, isso é necessidade. Agora, reza é repetir palavras decoradas sem que sejam realmente uma necessidade que temos. NQI, homem. Quando Jesus estava na cruz do Calvário e o ladrão ao seu lado, Maria Madalena disse: quero tocar no ladrão. Mas Jesus não permitiu e disse que não o tocasse, pois ainda não estava com o Pai. Por que Jesus fez isso? Bom, aqui tem um caso que não é bem isso, mas eu entendi o caso. Jesus na cruz, ele ouviu o pedido do ladrão arrependido e ele fez uma promessa, que está no capítulo 23 de Lucas e versículo 43. O pedido foi feito: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E no versículo 43, então, está a resposta: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ocorre que depois de ressuscitado, Maria Madalena se encontrou com Jesus e ela, encontrando com Jesus, Jesus disse-lhe no versículo 17: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, estas palavras de Jesus a Maria, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, parece que estão em contradição com a palavra de Jesus de Lucas 23, 46, quando ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ora, como é que Jesus podia dizer a Maria: não me detenhas porque não subi para meu Pai, se ele prometeu ao ladrão: hoje estarás comigo no paraíso? Bom, nós temos que entender essas duas passagens bíblicas o seguinte: que Jesus realmente, lá na cruz, quando no versículo 46 de Lucas 23 ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele levou com ele o espírito do ladrão arrependido. Hoje estarás comigo no paraíso. Ocorre que no momento em que Jesus falou a Maria, ele estava já em corpo ressuscitado. Ele tinha ressuscitado, de acordo com Marcos 16, versículo 9, no primeiro dia da semana, pela manhã. E aqui no capítulo 20, no versículo 1, declara: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro,
e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Jesus ressuscitou pela manhã de domingo, ainda escuro, e ele não foi reconhecido por Maria, até que ele a chamou pelo nome. Maria, ela respondeu: Rabone, quer dizer, grande mestre. E aí Jesus disse: não me detenhas. Então, a resposta é: em corpo ressuscitado, Jesus subiu ao céu 40 dias depois de ressuscitado. Em Atos capítulo 1, versículo 3, declara que Jesus ficou aqui na terra, depois de ressuscitado, por 40 dias, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. 40 dias, falando do que respeita ao reino de Deus. E no versículo 9, vamos então notar que aí Jesus ascendeu aos céus. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, ocultando a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, porque estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então essa aí é a resposta. Em espírito, Jesus subiu no mesmo dia e levou o espírito do ladrão arrependido. Em corpo ressuscitado, só foi subir ao céu 40 dias depois. Não há problemas insolúveis na Bíblia Sagrada quando nós passamos a lê-la de modo que possamos entendê-la. Temos aqui outro pedido, outra pergunta. Por que Deus proibiu imagens e depois mandou fazer querubins? É uma pergunta que é repetida frequentemente. Parece uma contradição. Deus proibiu imagem e depois manda fazer 2 anjos em cima da arca da aliança. Então Deus disse: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Êxodo 20, versículo 4 e 5. Depois disse Deus, no capítulo 25 de Êxodo, versículo 18: farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Propiciatório era a tampa que cobria a arca. Nos extremos, nas laterais da tampa, em cada ponta, a imagem de um anjo com asas cobrindo o rosto, e ali estavam então aquelas 2 figuras de anjos. Agora a pergunta é: será que Deus se contradisse? Deus condena a adoração de imagens por qualquer pessoa ou povo. No Antigo Testamento, ele castigou várias nações por suas práticas de adorar imagens e criaturas, ao invés de o servirem como o único Criador. Jeremias, um dos profetas, comunicou a sentença de Deus contra a Babilônia. Portanto, eis que vem dias em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia,
toda a sua terra será envergonhada e todos os seus cairão traspassados por meio dela. Jeremias 51, versículo 47. Já no livro de Isaías, capítulo 21, versículo 9, o Egito também foi condenado por sua idolatria. Assim diz o Senhor Deus: também destruirei os ídolos e darei cabo das imagens em Mênfis, nome de uma cidade. Assim executarei juízo no Egito e saberão que eu sou o Senhor. Isso está então escrito na Bíblia, e ainda temos uma referência de Ezequiel, capítulo 30, versículos 13 e 19. Agora a pergunta: e os querubins, feitos por ordem de Deus, não foram objeto de adoração? A nossa resposta é que não. Por que não? Porque o chamado propiciatório, onde estavam colocados os querubins, eles estavam no lugar chamado Santo dos Santos. Nesse lugar sacratíssimo, só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. E este sumo sacerdote, quando entrava nesse lugar santo dos santos, ele ainda, segundo alguns entendem, ele entrava com uma corda amarrada na sua cintura, porque se ele não fosse aceito por Deus no sacrifício que ofereceria do animal, ele seria morto, fulminado. Como se tiraria o seu corpo de lá, visto que ninguém podia entrar? Então ele era puxado. Ora, considere então que este lugar onde ficava a Arca da Aliança e sobre ela os dois querubins de ouro, não era visto pelo povo. O povo não tinha acesso. Era um local praticamente proibido por todos, com exceção do sumo sacerdote, apenas uma vez por ano. Agora, o preceito que Deus mencionou, ele é duplo. Primeiro diz: não farás para ti imagem. E segundo, não te prostrarás ou não os adorarás, nem lhes darás culto. Ora, se uma pessoa não fabrica uma imagem, mas se prostra diante da imagem, ela está invalidando o preceito. Então aí está uma proibição que deve ser levada muito a sério. É verdade que Deus proibiu imagens, e é verdade que ele mandou fazer 2 querubins, como acabamos de citar, Êxodo 25, 18. Mas também é verdade que estes 2 querubins ficavam em lugares inacessíveis ao povo. Não podiam se prostrar diante dele, muito menos vê-lo. De modo que fica a palavra bíblica de Paulo em 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Cristina, ela pergunta: ter fé em Deus é o mesmo que acreditar apenas na sua existência? Nossa resposta é que não. Acreditar é um tipo de crença
muito parecida com uma crendice popular que nós chamamos de superstição. Fé em Deus é ter uma confiança numa base firme. Jesus disse: tende fé em Deus. Então o fundamento da sua fé é sólido. Você vai crer em Deus, sabendo que Ele existe e que Ele recompensa as pessoas que o buscam. Está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Isso é fé. Não é fé na fé, mas é fé em Deus. Agora, acreditar é um tipo de crendice, segundo o qual pessoas há que, mesmo com a Bíblia na mão, passam a sua fé de Deus para o objeto. A fé dessas pessoas está no resultado do uso de certos objetos, que podem então substituir essa fé que deve estar posta em Deus. Por exemplo, eu admitir que enxofre consagrado, que sal consagrado, que óleo consagrado e outras coisas que são inventadas, eu tendo fé nessas coisas, depois da sua consagração, eu vou receber aquilo que estou pretendendo. Isso é superstição, é um tipo de crendice, é como diz a pergunta, acreditar. Tende fé em Deus. NQI, mulher. Devemos realizar a obra de Deus para ser salvo. Aliás, devemos realizar a obra de Deus por ser salvos ou para ser salvo. Nós devemos ser salvos e realizar a obra de Deus. Não fazer a obra de Deus para ser salvo. Eu não saio à rua pregando para ser salvo. Eu saio à rua pregando porque sou salvo. Está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10, depois de declarar: pela graça sois salvos, por meio da fé, declara o versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Repetindo, somos feitura sua, criados para as boas obras, não pelas boas obras. Então, quando somos salvos, somos criados para praticar o que é certo, o que é correto. E não praticamos para ser salvos. Tito 3:5 já citado. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou. Então somos salvos por misericórdia.